Programa Fé em Ação. Apoio Cultural. Barbearia RJ. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Avenida Mário Lanzani, 554, Andradas. Vital Automecânica. Nacionais importados. Peças novas e usadas. Transporte Van Eliana, 99857-2947. Eleven Elevadores. Manutenção, modernização e venda de elevadores. 35 3714 2950. Poços de Caldas. Prezados ouvintes, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Está no ar o programa Fé em Ação, programa oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Andradas, Ministério do Belém. Eu sou o pastor Ezequiel Inácio. Eu, com muita alegria, venho mais uma vez nesta programação compartilhar com você mais um momento da Palavra de Deus para o seu coração. O tema desta palavra neste programa é Tocando pela Fé em Jesus. Quero lhe convidar neste momento para uma leitura da Bíblia Sagrada. Se você desejar acompanhar, está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, e nós vamos fazer a leitura do versículo de número 35 e 36, que diz assim o texto sagrado: E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas as terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Então rogava-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. Todos os que tocavam ficavam sarados. Prezados ouvintes do programa Fé em Ação, este tema que nós lemos trata de uma das histórias mais lindas de Jesus, quando Jesus recebe muitos enfermos para que eles pudessem ser curados. São Mateus registra, no capítulo 14, grandes momentos do ministério de Jesus. A começar pela recepção dos discípulos de João Batista. Quando João Batista foi morto por Herodes, então seus discípulos procuram a Jesus e passam a seguir a Jesus. Também São Mateus registra no capítulo 14 um dos grandes momentos do ministério de Jesus e dos milagres de Jesus, da qual Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Depois da morte de João Batista, Herodes procura matar a Jesus. Mas Jesus retira-se da cidade. E esta multidão acompanha Jesus para ouvir a Jesus. Porque Jesus também estava fazendo milagres. E sendo já tarde, o texto diz que Jesus os alimenta, porque não era possível ou viável que aquela multidão fosse à cidade comprar pão. E o dinheiro que os discípulos tinham também não teria como comprar pão para toda aquela multidão. Então, no meio da multidão, os discípulos encontram um jovem, e aquele jovem levava consigo pães e peixes. Então, Jesus ali proporciona um dos grandes milagres da multiplicação. Um dos grandes milagres, multiplicando pães e peixes para aquela grande multidão. E ainda no final, sobrando uma quantidade de 12 cestos.
Prezado ouvinte, Jesus então, saindo dali, o texto diz que Jesus vai para um lugar para oração e os discípulos entram no barco para atravessar do outro lado da margem, da onde eles estavam. Mas naquela noite de oração, Jesus desce e o texto também registra do capítulo 14 um grande milagre da parte de Jesus. Porque a Bíblia registra, São Mateus registra que o vento estava forte, as ondas estavam fortes. Os discípulos tentavam navegar na sua embarcação. E agora eles observam um homem andando por cima das águas. Jesus se aproximando do barco. E eles não o conheceram. Eles ficaram atemorizados. Mas quando Jesus aproxima-se do barco, entra no barco, Jesus ordena que o vento se acalmasse, que o mar se acalmasse. Então houve bonança e eles, os discípulos que estavam no barco, reconheceram, a ponto de dizer: este homem realmente é o Filho de Deus. Mas chegando à outra margem, o texto diz, no capítulo de número 14, no versículo de número 34, que eles passando para a outra margem, eles chegaram às terras de Genezaré. E quando Jesus desembarca com os seus discípulos, as pessoas da cidade reconhecem a Jesus. As pessoas da cidade, eles então tomam ciência que Jesus está ali e que Jesus havia curado em outros lugares. Os homens daquela cidade, o versículo que nós lemos no capítulo 35 diz que quando os homens daquele lugar o conheceram a Jesus, souberam que era Jesus, eles mandaram um mensageiro por todas as terras ao redor, para que as pessoas pudessem vir também, e não virem sozinha, mas que eles trouxessem os seus enfermos, as pessoas que estavam enfermas. Prezado ouvinte, eu creio que uma grande multidão de pessoas, dentre elas enfermos, vieram para ver Jesus. Vieram para ver Jesus. Então, São Mateus registra no versículo 36 que eles rogavam, suplicavam, para que ao menos pudesse tocar nas orlas, na borda dos vestidos de Jesus. Naquela época era um vestido como uma túnica e na parte de baixo tinha as orlas da vestimenta, a borda da vestimenta. E eles queriam ao menos tocar, porque sabiam que se tocasse, de Jesus sairia a virtude e eles seriam curados. O interessante é que Jesus permite que eles toquem. E aquela multidão de enfermos começa a tocar as orlas dos vestidos de Jesus, das vestes de Jesus, e serem curados. Tocarem e serem curados. No capítulo de número 14, versículo 36, a última parte do versículo diz: e todos que tocavam ficavam sarados. Eu aprendo algumas lições com esta palavra. A primeira, o fato destas pessoas enfermas saírem das suas casas, das suas terras longínquas, ao encontro de Jesus, já demonstrava que eles tinham fé e disposição para serem curados por Jesus. Naqueles tempos não havia as facilidades de hoje, do transporte que temos hoje, carros, motos, veículos, mas eles caminhavam horas e até dias a pé para chegar em uma determinada cidade. E eles assim fizeram, demonstrando fé e disposição para receber o milagre. A primeira lição que eu aprendo é que para nós recebermos milagre, nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos nos levantar.
nós precisamos agir, nós precisamos ir até Jesus, ir até a fonte aonde está o milagre de Jesus. A segunda lição que eu aprendo nesta passagem é o fato daqueles enfermos rogarem, insistirem, para que ao menos tocassem nas orlas do vestido de Jesus. Eles não queriam um particular com Jesus, eles não queriam estar à parte com Jesus conversando, tendo ali um momento de descontração. De forma alguma, aqueles homens, eles queriam apenas tocar em Jesus, pois eles sabiam que eram suficiente. Então eu aprendo que nós podemos também, você também pode adorar a Jesus e neste ato de rogar, de insistir, de clamar, reconhecer que somente Jesus pode curar as nossas enfermidades. Eu estou falando aqui neste programa sobre tocando em Jesus pela fé. Você pode, pela fé, tocar em Jesus. A terceira lição que eu aprendo é que Jesus permitiu que eles pudessem tocar nas suas orlas, nas suas vestes, e eles tocavam e eram curados. Prezado ouvinte do programa Fé em Ação, eu e você, ainda hoje, nós podemos tocar em Jesus. Você pode perguntar, mas pastor Ezequiel, como tocar em Jesus? Pela fé. Você pode tocar em Jesus pela oração. Você pode tocar em Jesus através da leitura da Bíblia Sagrada. Você pode tocar em Jesus neste momento através da disposição de querer alcançar Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é Espírito e em verdade. E com certeza Ele está pertinho de você. Toque pela fé em Jesus. Alcance a Jesus. Receba o seu milagre. E você será uma bênção nas mãos do Senhor. E alcançará o favor de Jesus para a sua vida. Ore comigo neste momento. Querido Jesus, Salvador eterno, eu venho neste momento orar por este ouvinte, por esta ouvinte, por este pai de família, esta mãe de família, este filho, esta filha que me ouve, este ouvinte do programa Fé em Ação. Eu venho suplicar a tua bênção sobre a vida dele e sobre a vida dela. Que ela possa encontrar fé e disposição para tocar no Senhor e alcançar a benevolência do Senhor para a sua vida. Alcançar fé, alcançar cura para a sua vida, para a sua alma, cura interior, cura da alma, do espírito, cura física para o seu corpo físico. Eu te peço, Senhor, alcance-o pelo teu poder. Abençoa agora, Pai, esta família que me escuta, que acompanha esta programação. Ó Deus amado, se houver alguém enfermo nesta família, eu uso a autoridade do teu nome para repreender todo mal, toda enfermidade, que saia agora em o nome de Jesus e esta pessoa ser curada pela fé em nome de Jesus. Eu lhe peço, Senhor, abençoa, dando-os da tua paz, da tua graça, alegria de viver, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Amém. Prezado ouvinte do programa Fé em Ação, eu aproveito esse momento para convidá-lo, para que você e a sua família possa cultuar conosco em uma das nossas igrejas, na cidade de Andradas, da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, ali na nossa sede, na rua Policarpo Ribeiro, número 56, nós temos cultos todas as terças-feiras, sábados e domingo, sempre às 19 horas. Estamos ali com a equipe de obreiros, de obreiras, preparado para recebê-los. Mesmo no momento de isolamento, de pandemia e de distanciamento, nós temos ali todos os recursos para que você possa cultuar ao Senhor
participar dos nossos cultos e receber a bênção do Senhor. Pode acompanhar também os nossos cultos e programação através das redes sociais, do Facebook da igreja, também do YouTube ou também do Instagram. Participe conosco, seja um dos nossos adoradores, daqueles que procuram adorar a Jesus, indo à casa do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde. Que esta semana seja uma semana de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado. Programa Fé em Ação. Apoio Cultural. Barbearia RJ. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Avenida Mário Lanzani, 554, Andradas. Vital Automecânica. Nacionais importados. Peças novas e usadas. Transporte Van Eliana, 99857-2947. Elevem Elevadores, manutenção, modernização e venda de elevadores. 35 3714 2950, Poços de Caldas.